Vamos abrir então a palavra de Deus lá em Isaías 9, nós vamos ler do versículo de 1 a 7, Isaías capítulo 9, dos versos de 1 a 7. Diz as Escrituras: Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Feche seus olhos comigo, se você puder, e vamos orar, pedindo a Deus que continue a falar ao nosso coração e que nós possamos receber a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que abra o nosso coração para receber a Tua palavra, a Tua mensagem, e que dela não venhamos esquecer, mas que possamos levar conosco essa palavra, Deus, nos nossos corações, para que possamos nos alegrar em Ti, nos alegrar nos Teus feitos, nos alegrar, ó Deus, naquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nós e através de nós e em toda a humanidade. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, tem misericórdia de mim e dos meus ouvintes, ó Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o profeta Isaías é considerado um profeta evangélico, né? Porque seria o evangelho do Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, né? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. E Isaías, ele fala tanto de Cristo, da obra de Senhor Jesus Cristo, que é como se fosse o evangelho do Antigo Testamento. E aqui, nesse texto, e como a gente vê também no texto de Isaías 53, que fala também já da obra de Cristo na cruz, Isaías está profetizando cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, ele está profetizando que o Messias, que o Salvador viria. E amados, eu quero falar com os irmãos sobre o Natal de Jesus, olhando para 3 pontos aqui. Primeiro, o Natal de Jesus é a luz de Cristo, é a luz de Deus revelada ao mundo. Segundo, o Natal de Jesus é o governo de Cristo, é o governo de Deus também no mundo. E terceiro, o Natal de Jesus é a revelação de Cristo, é a revelação de Deus a nós, do Deus encarnado. Então, pensando primeiramente aqui, o Natal de Jesus sendo a luz de Cristo revelada ao mundo, observe comigo nos versículos 1 e 2, que diz: Mas a terra que estava aflita, olha a situação dessa terra, aflita, não continuará a obscuridade. Estava uma terra aflita e obscura, em trevas.
Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Estava no momento de ser uma terra desprezível. Mas nos últimos, isso nos primeiros tempos, agora apontando os últimos tempos, fala para a vinda de Cristo, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, além do Jordão, do rio Jordão, Galileia, que era o outro estado, vocês sabem que há 3 estados em Israel, que é a Galileia, e aí Samaria no meio e a Judéia embaixo. Então, a Galileia dos gentios, onde a maior parte era dos gentios. Verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É interessante que, quando fala que essa terra estava desprezível, e o próprio Deus a deixou nessa situação, porque havia ali muitos gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, tanto que quando o Senhor Jesus Cristo veio, então, eles perguntam, da Galileia pode sair alguma coisa boa? De Nazaré, da Galileia dos gentios, pode ser, porque a maioria dos profetas era da Judéia. Grande parte da maioria dos profetas era da Judéia e não da Galileia. E Jesus foi chamado de Nazareno, ele morou lá na Galileia, mesmo tendo nascido em Belém, depois ele vai então com José e Maria para a Galileia e lá ele cresce. E agora aqui diz o texto, observe também o versículo de número 3 e 4, eu quero destacar aqui a questão da luz, grande luz, aquele povo que vivia em trevas e escuridão, quando Cristo vem, a luz de Deus, não é qualquer luz, é grande luz, se manifestou na vida deles, de maneira que aquele povo que estava em trevas fala de pecado, fala de escravidão, fala de cegueira espiritual. A luz de Cristo chegou e iluminou e brilhou e transformou o viver daquelas pessoas. E assim, no versículo 3 e 4 agora diz, tens multiplicado, aí a coisa muda totalmente. Tens multiplicado este povo a alegria, porque a luz chegou, a luz da salvação chegou, a alegria da salvação vem junto. A alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando reparte os despojos. A alegria da festa da colheita, e aqui nos faz a lembrança também da obra de Deus na salvação do seu povo, quando ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pentecostes era aquela festa da colheita, e muitas conversões, e era uma festa de alegria diante de Deus pela colheita, pela ceifa. O verso 4 diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então, eles recebem luz, são livres das trevas, da escuridão, do pecado e de Satanás. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, desse que vem trazendo libertação. E o versículo 4 aqui fala que tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Eles estavam vivendo em escravidão, a vara que os feria sobre os ombros e o cedro do seu opressor estavam debaixo de opressão. E aí vai trazer alusão, como nos dias dos midianitas. O que é isso? Como era nos dias dos midianitas, a libertação foi tão grande, tão extraordinária, Deus fez também com que a libertação desse povo foi tão grande também como no dia dos midianitas. O que é os midianitas, irmãos? Se você ler lá em Juízes, capítulo 6 e 7, lembra da história de Gideão e os 300? Ali, os midianitas eram os arqui-inimigos do povo de Israel, eram inimigos e eles invadiam Israel para tomar toda a colheita, para deixar a terra arrasada. Diz lá em Juízes, capítulo 6, que quando os midianitas invadiam a terra, era uma multidão quase que incontável. Então, para vencer esse povo, humanamente falando, era impossível.
Como que um povo pequeno, como o povo de Israel, e sempre quando eles, na colheita, eles tinham que esconder, de que eles vinham, invadiam a tudo e levavam e arrasavam a terra. Eles tinham a época de vir, então, em Israel, para fazer isso, os midianitas. E como que Israel poderia vencer os midianitas diante de um povo tão numeroso? Mas aí nós conhecemos a história de Gideão e os 300, né? Foi com 300 homens. Ou seja, uma maneira sobrenatural, uma maneira milagrosa. Não foi por força do braço humano, foi por uma obra de Deus que o Senhor libertou o povo de Israel dos opressores dos midianitas. Porque Deus usou Gideão e aqueles 300 homens, e ali houve uma grande derrota e houve uma libertação, então, Deus usando o juiz Gideão para trazer essa libertação ao povo de Israel. Algo que foi todos e consideraram de fato, entenderam que era aquilo ali, era obra de Deus. Não foi obra do homem, não foi pelo poder do homem, não foi pelo exército humano, foi uma obra de Deus. Uma obra de Deus. Como que 300 vai vencer uma multidão? Só pela obra de Deus, né? E nada a ver com o filme lá dos 300, viu? Porque lá os 300 lá tem um certo mérito, né? Na batalha lá, mas ali Gideão, o mérito não estava neles, estava na obra de Deus que o Senhor trouxe libertação. Porque como aconteceu a libertação? Reuniu aqueles 300 homens em redor do acampamento dos midianitas, com o vaso na mão e com a tocha, e eles quebraram o vaso e gritaram ao Senhor e por Gideão, e assim o exército inimigo, e eles ficam esvoraçados, matando uns aos outros e correndo, e ficaram loucos, e assim foi dada a vitória a Israel, porque o Senhor interviu sobrenaturalmente para que o povo de Israel vencesse. Não foi pela força bélica de Gideão e dos 300. E aqui, o que isso tem a ver, irmãos? O texto de Isaías está trazendo a nós essa menção para mostrar também que a nossa libertação não foi diferente, foi ainda maior, porque o que significa esse povo que vivia em treva e em obscuridade? Significa que estavam vivendo em escravidão de nós, escravos de Satanás e do diabo e do pecado. Escravos do pecado e do diabo. Essa era a nossa situação. Agora eu pergunto para você uma coisa. Você é mais forte que o diabo? Você consegue vencer o diabo pela sua própria força? Não. Impossível. E nós também, diz a Bíblia lá em João capítulo 8, versículo 34, que todo que comete o pecado é escravo do pecado. Deixa eu te perguntar, você consegue ficar sem pecar? Você consegue ficar sem pecar? Não, né? Por quê? Porque nós somos escravos do pecado até o dia que somos libertos. Aí veio Cristo Jesus, a luz brilhou, a grande luz brilhou, trazendo salvação àquele povo e a nós. De maneira sobrenatural, Ele é o libertador, é a luz do mundo que nos livra das trevas do nosso pecado, das trevas da nossa escravidão, do pecado e de Satanás, porque nos libertou. Por isso que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade que nos liberta. Então, todo aquele que conhece Jesus Cristo é liberto da escravidão do pecado. E é liberto também da escravidão de Satanás. Você sabe, irmãos, o que Cristo fez? A Bíblia faz a comparação de Satanás como um valente. E de Jesus como um valente mais poderoso do que Satanás. Então está lá o valente, que é Satanás, e nós presos por esse valente, mas vem um valente maior e amarra, subjuga esse valente e liberta os cativos e distribui os despojos. Ou seja,
faz a distribuição daquilo que foi a conquista, e nós fomos os conquistados, nós fomos libertos, e o Senhor nos livra então de tamanha escravidão. Quando isso acontece, pastor? Na primeira vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, a luz de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo, brilhou, e ele trouxe libertação aos cativos do diabo, de Satanás e do pecado, fazendo com que Satanás hoje está amarrado. Você sabia disso? Talvez você diga, mas pastor, Satanás está amarrado com tanta desgraceira no mundo, Satanás... E se não tivesse amarrado então? A coisa antes da vinda de Jesus era pior. Leia o Antigo Testamento que você vai perceber a escuridão, as trevas que as nações viviam. Somente Israel conhecia o verdadeiro Deus. Se as nações quisessem conhecer quem era o verdadeiro Deus, eles tinham que ir a Israel. Ou Israel ir até aquele povo, como no caso quando Deus envia a Jonas, ou quando eles são levados por cativeiros para a Babilônia, para a Síria, aí eles vão falar do verdadeiro Deus, para que aqueles povos, os gentios, que não eram judeus, pudessem conhecer a Deus. Então, as nações viviam profunda escuridão, havia uma profunda escuridão. E Jesus, então, quando ele vem como a luz do mundo, trouxe libertação e amarra a Satanás. Satanás está amarrado até próximo da segunda vinda de Jesus. Até próximo da segunda vinda de Jesus. Então, pastor, se Satanás está amarrado, por que ele está atuando no mundo? Isso significa, o livro de Apocalipse, quando fala que Satanás está amarrado, não no sentido que ele não pode fazer nada, mas é no sentido que a atuação dele está limitada. Não tem mais a atuação que ele tinha como no Antigo Testamento antes da vinda de Jesus. Ele tem uma atuação debaixo da permissão de Deus, porque Deus é soberano, Deus reina e governa sobre tudo, sobre todos. Ele então está limitado na sua atuação, no enganar as nações, mas ele está aí atuando com os demônios. Mas Jesus Cristo então vem como libertador, amarra o valente e reparte os despojos, e nós somos a conquista de Cristo, somos libertos e salvos da escravidão, do pecado e de Satanás. Olhe para a sua vida. Por que você ama Jesus? Por que você é um convertido ao Senhor Jesus Cristo? Por que você está aqui hoje na igreja? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, num lugar não tão confortável, uns bancos duros, não tem ar-condicionado, né? Não tem nenhum showman aqui para você ficar rindo e dando gargalhada, não tem nenhum cantor famoso, você não está lá na pecuária ou no rodeio, você está aqui, né? Por que você está aqui? Porque pela graça de Deus, Ele converteu o seu coração e você foi liberto do pecado e de Satanás. Está vendo como que essa obra chegou na sua vida? A luz de Cristo chegou em você. Todo aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador, a luz de Deus brilhou no seu coração. Você não anda mais em trevas, se você tem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você tem? Agora, se você não tem, você mesmo dentro da igreja pode estar vivendo nas mais profundas trevas, mesmo sendo um religioso. Se você não é um convertido a Jesus Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Jesus como Senhor e Salvador, então você está em trevas ainda. Você precisa conhecer o verdadeiro Natal, que é a libertação dos pecados e de Satanás, como um servo de Deus para viver para Deus cada dia da sua vida como um liberto em Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, então, esse é o primeiro ponto aqui, que Natal de Jesus é a luz de Cristo, a luz de Deus manifestada ao mundo. E agora o que acontece às nações?
Antes só Israel, agora todas as nações, onde há um cristão, a luz de Deus está presente, o evangelho está sendo pregado e pessoas estão sendo libertas e convertidas e Deus está salvando em toda a terra, em todo o mundo. A luz de Deus brilha em toda a terra. Por isso que o evangelho, os missionários, nós como povo de Deus precisamos levar aonde Jesus diz que ele é a luz do mundo e fala também a igreja, vós sois a luz do mundo porque nós carregamos a Jesus, nós não temos luz própria, Jesus é a luz que está em nós e nós vamos brilhando nessas trevas. Pontalina precisa da luz de Cristo para que as trevas venham se afastar das famílias e possa haver a luz de Deus raiando, libertando da escravidão do pecado e de Satanás. Quem é a luz, queridos, de Deus que vai fazer isso? Através de nós, a luz de Cristo em nós. Essa é a nossa missão. Amém? Em segundo lugar, o Natal de Jesus é o governo de Cristo. Olha comigo no versículo 6 e o versículo 7, verso 6, a parte A, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. E olha o verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Natal de Jesus é o governo de Cristo, o reino de Deus entre nós, dentro de nós e na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua plenitude. Louvado seja Deus. Irmãos, olha que o versículo 6 está mostrando que o menino nos nasceu, o Messias prometido, aquele que viria, o Messias, o Salvador, um filho se nos deu, o governo está sobre ele, sobre os ombros dele. Ele tem a autoridade, ele tem o poder, sobre tudo, sobre todos, ele reina soberano sobre toda a humanidade, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aí o versículo 7 vai dizer para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Quando aparece aqui o trono de Davi, ou na Bíblia, você sabia que o segundo nome mais citado na Bíblia depois de Jesus é Davi? É o segundo nome mais citado. Por quê? Porque Davi foi alguém especial? Não, porque Davi é um tipo que aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para a obra de Cristo. O rei Davi. Tanto que quando Jesus está andando na Galileia, na Judéia, em Samaria, muitos, como aquele cego, que entendeu que ali estava o Messias prometido, ele clama a Jesus dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele queria dizer? Esse é o Messias, da descendência de Davi, o descendente do rei Davi que viria para nos salvar. O prometido chegou, Jesus, filho de Davi, o Messias, o Salvador prometido, tem compaixão de mim. E assim, o Senhor veio e o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante justiça e juízo desde agora e para sempre. Irmãos, isso aponta para quê? 3 coisas sobre o reino de Deus. O reino de Deus dentro de nós, o reino de Deus entre nós e o reino de Deus na volta gloriosa de Jesus, na sua segunda vinda, no reino de Deus, na sua plenitude e glória. Então, por gentileza, faz assim com o seu dedinho comigo. Faz com o dedinho assim. O reino de Deus, faz agora assim, ó, dentro de nós. Agora o segundo dedinho, o reino de Deus entre nós. E o terceiro dedinho, o reino de Deus aponta para cima quando Jesus Cristo virá na sua plenitude e glória. Isso já está acontecendo. Como que você vê o reino de Deus dentro de você? É o governo de Deus, o Senhor governando na sua vida pelo Espírito Santo, amado.
O Espírito Santo está te ensinando a pensar como Jesus, a sentir como Jesus, a agir como Jesus, a viver conforme a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo nos ensina, ele nos faz lembrar a palavra de Jesus, para que você esteja em sintonia com o Senhor. E assim Deus venha governar a sua vida, como diz Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o reino de Deus dentro de mim, o governo de Deus dentro de mim, na minha vida. E o reino de Deus à nossa volta. A palavra de Deus nos vai dizer que todas as vezes onde o reino de Deus se manifesta em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde há justiça, a paz de Deus e a alegria no Espírito Santo, aí está a manifestação do reino de Deus. Quando há libertação, quando há justiça, quando as coisas de Deus estão acontecendo, não só através da igreja, porque Deus usa também as nossas autoridades e governantes, Deus usa as instituições para que o seu reino, Deus que institui as autoridades, o seu reino, Deus está governando, Deus na sua bondade e misericórdia faz com que o seu governo ele venha abençoar a humanidade. Só a igreja tem a mensagem do reino de Deus, as instituições não têm, só a igreja tem a mensagem do reino de Deus, mas as instituições também são usadas por Deus para que haja justiça, paz e alegria de Deus, quando há fraternidade, quando há amor, quando há bondade, quando há igualdade, quando há o bem acontecendo na humanidade. Isso é o reino de Deus. Não somos nós, pecadores, que estamos produzindo as coisas boas, não, irmãos. Tudo que tem de bom em mim, em você, em nós, vem de Deus. Isso não é produção minha, nem sua, nem nossa. Nós, pecadores, o que nós produzimos? De nós mesmos? Pecado. Isso que nós produzimos. Mas quando você vê o bem na humanidade, isso é obra de Deus, é o reino de Deus entre nós. E aí também fala em terceiro lugar, porque nós vemos aqui o reino de Deus ainda não está na sua plenitude, mas quando vai inaugurar aquilo que Apocalipse diz, Apocalipse 21, que eu vi novos céus, nova terra, porque o primeiro céu e as primeiras terras passaram e eis que tudo se fez novo. Então o reino de Deus, a volta de Cristo vai inaugurar-se na sua plenitude, na glória, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, e então não haverá mais pecado, nem morte, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, o reino de Deus na sua plenitude, na sua glória, estará entre nós, e eu e você, que temos a Jesus como Senhor, estaremos lá, nessa glória eterna. Irmãos, agora quando que isso acontece? O reino de Deus, o governo de Deus, acontece de maneira visível na vida das pessoas. Quando Jesus veio, tanto João Batista quanto Jesus, como os apóstolos, qual era a mensagem deles? Eles diziam: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, qual é a porta para entrar no reino dos céus? Arrependimento, tendo a Jesus como Senhor e Salvador. Arrependei-vos, ou seja, mude o seu viver para um novo viver. Não você, mas reconheça o seu pecado. Tenha tristeza pelo seu pecado, confesse a Deus e, de fato, tenha um novo viver para Deus. Deixa a velha vida e passa a ter uma nova vida. Arrependei-vos. O reino de Deus está chegando, está próximo. E todo aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador, experimenta o reino de Deus dentro de você, entre nós e na volta de Jesus. E por fim, em terceiro, primeiro, o Natal de Jesus é a luz de Cristo, é a luz de Deus manifestada a nós. Segundo, o Natal de Jesus é o governo de Cristo, o governo de Deus entre nós e dentro de nós e na volta de Jesus.
na sua plenitude de glória. E em terceiro, o Natal de Jesus é a revelação de Cristo, é a revelação do Deus encarnado entre nós. E aí eu quero falar do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade e do Príncipe da paz. Essa é a revelação de Deus, o nome de Deus é declarado a nós dizendo quem Ele é. E aqui nós temos tanto a divindade como a humanidade de Jesus, porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o maravilhoso conselheiro, toda a sabedoria está nele, todo o conhecimento está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Como nós lembramos, quando foi lido aqui na carta, no Evangelho de João, Ele fez, no princípio estava com Deus e todas as coisas foram feitas por meio deles e nada do que existe foi feito sem Ele, porque Ele é o Deus forte, que Criador de todo o universo e sustenta toda a sua criação com o seu poder. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço, porque Ele é eterno e somente Ele pode nos dar a eternidade, porque a eternidade é filha dEle. Ele é o Pai da eternidade. Somente aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a vida eterna, pois Ele é o Pai da eternidade e Ele é o Príncipe da paz. Porque somente em Cristo nós temos verdadeira paz, reconciliação, essa paz que nós temos, porque fomos reconciliados com Deus. Nós que estávamos em guerra contra Deus por causa dos nossos pecados, agora fomos reconciliados, fizemos as pazes com Deus, mas por meio de quem? Por meio de Jesus. Para nós era impossível estarmos escravos do pecado de Satanás, mas agora Ele nos reconciliou com Deus pela sua obra lá na cruz do Calvário, para que todo que é arrependido dos seus pecados receba o perdão e a salvação. Você recebeu a revelação de Deus na sua vida? Você tem a Jesus como seu maravilhoso conselheiro, você ouve a Jesus, você é ensinado por Jesus na sua palavra, você é alguém que está aos pés de Jesus, aprendendo do Senhor Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada. Os homens, as pessoas, elas não precisam de autoajuda, de livros de autoajuda, elas não precisam, não é de pessoas do mundo que vão fazer com que elas possam ter direção de coisas e revelações humanas e coisas de horóscopos, não sei mais o que. Elas precisam do maravilhoso conselheiro. É disso que elas precisam, para ter direção para suas vidas. É isso que eu e você precisa. Do maravilhoso. Você tem ido ao maravilhoso conselheiro para ouvir e atender a voz do maravilhoso conselheiro como uma ovelha que ouve a voz do bom pastor? Você é uma ovelha que ouve a voz do bom pastor, que é Jesus? Porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Se você precisa de sabedoria, como diz Tiago, peça a Deus, pois Ele dá todo o que lhe pede. A sabedoria, então, tenha um maravilhoso conselheiro na sua vida, tenha um Deus forte. Descanse nos braços maravilhosos daquele que sustenta a sua vida, com que faz com que nenhum cabelo da sua cabeça pode cair ou ficar branco ou preto se não for pela permissão dele. Não preocupa. Não fique ansioso. Descansa naquele que é o Deus forte. E também se apegue cada dia ao Pai da eternidade, porque se você tem a vida eterna e nós temos em Cristo Jesus, é porque Deus nos deu essa graça. O que te espera após a morte? O que te espera? Você sabe o que te espera? Você tem certeza para onde você vai? Este pastor, não sei. Você não sabe se você vai para o céu ou para o inferno?
Então você pode falar com Deus hoje, dizer: Deus, eu quero ter certeza da minha salvação. Porque quem tem a Jesus como Senhor e Salvador, ele sabe o que espera. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sei quantos anos for, de vida que Deus vai dar para mim e para você. Mas você pode saber hoje o que te espera depois da morte. A vida eterna. Sabe por quê? Porque você já tem. Se você tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já tem a vida e a vida eterna. Amém? Por quê? Porque Jesus é o Pai da eternidade. E somente Ele pode dar a eternidade, a vida eterna a quem Ele desejar. Então busque a Ele. Por isso Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que nos conduz ao Pai. Você já está em paz com Deus? Ou você tem medo de Deus? Ou você tem medo da morte? Se você tem medo de Deus e medo da morte, você precisa estar em paz com Deus. Você precisa falar com Deus, então. Porque quem tem a Jesus como Senhor e Salvador não precisa ter medo nem da morte, nem de Deus. Porque ele tem paz. Sabe por que nós temos paz? Porque Deus nos deu essa paz, nós não precisamos mais carregar a culpa do pecado, temos paz com nós mesmos, paz com o nosso próximo e paz com Deus por causa de Jesus. Porque Ele é o príncipe da paz, que me reconciliou com Deus e que me reconcilia com as pessoas. Por isso, Ele nos ensina a amar a Ele sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. E é interessante que, como termina aqui, a última frase do texto de versículo 7, qual é? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você lembra quantos anos antes que Isaías profetizou a vinda de Jesus? Cerca de 700 anos antes de Jesus vir. E Isaías estava dizendo: essa palavra Deus vai fazê-la cumprir, Deus é fiel para cumprir. O zelo, Deus está colocando o seu selo, a sua garantia, o zelo do Senhor dos Exércitos, aquele que tem o exército de toda a sua criação, dos anjos e de tudo que existe na terra e nos céus e dos homens, de tudo que existe, que Ele criou, todos os exércitos. O Senhor dos Exércitos fará cumprir a sua palavra, ela não voltará vazia. Louvado seja Deus. As profecias estão se cumprindo, e as profecias que não se cumpriram ainda se cumprirão. Pois o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por quê? Porque o Natal de Jesus é a luz de Cristo que está brilhando nesse mundo. O Natal de Jesus é o governo de Cristo que está indo por toda a terra. O Natal de Jesus é a revelação de Cristo, Deus encarnado, revelando a Deus. Nós conhecemos a Deus através de Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus é a face de Deus. Jesus, a mão de Deus se revela na mão de Jesus. O olhar de Deus se revela no olhar de Jesus. O amor de Deus se revela no amor do Senhor Jesus Cristo. Só conhece a Deus quem conhece a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Você conhece? Então vamos orar. Fale com Deus, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Deus, eu quero esse Natal na minha vida. Se você já tem a luz de Deus, glorifique ao Senhor, porque você não anda mais nas trevas. Se você já tem o governo de Cristo no seu coração, glorifique a Deus por isso, porque Ele está governando a sua vida por meio do Espírito Santo. Se você já tem a revelação de Cristo, você conhece quem é Deus por meio de Jesus, glorifique a Deus no seu coração agora em oração, porque você é bem-aventurado por conhecer a Deus por meio de Cristo. E você que talvez ainda não tem isso, a luz, você está nas trevas, que você possa falar com Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Pai amado, Deus querido,
Obrigado, Senhor, pela revelação do Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado pelo teu governo em nós e entre nós e na volta do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela luz do Senhor que brilhou em nós e nos livrou das trevas do pecado, da escravidão do pecado e de Satanás, nos dando agora a liberdade dos filhos de Deus. Senhor, se tem alguém aqui que ainda não é um convertido, que o Senhor tenha misericórdia. Opera pelo Espírito Santo a conversão, o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, e aqueles que já convertidos são, porque foram pelo Espírito Santo convertidos, que o Senhor nos dê a graça de viver cada dia mais na tua luz, no teu governo e na tua revelação da tua palavra do Senhor Jesus Cristo. Que nós pedimos e oramos agradecidos. Amém. Amém.